Tem um ponto que, até voltando um pouco até na conversa anterior, né, da questão do planejamento estratégico, que é o que a gente está focando aqui, depois vem a questão digital, mas tem toda a questão cultural que a gente falou, tem a preparação, tem a implementação, que nem sempre uma coisa, né, é feita depois da outra. Mas principalmente agora nessa questão, com a nova, com o novo tempero digital, parece que isso ainda fica, às vezes, um pouco mais nebuloso. As empresas até entendem que tem que olhar para isso, mas não veem como implementar uma estratégia ou ter um processo, ter uma cultura mais digitalizada, né? Como é que as coisas conversam, né? Quer dizer, a teoria, o planejamento estratégico e a implementação dessa estratégia digital. Como é que isso flui hoje? Como é que é a tua experiência em relação a isso? É um pouco como a gente falou, né? Eu acho que a primeira coisa, uma característica do mundo digital, das empresas digitais, que é fundamental porque gera agilidade, é autonomia. Né? Então, os seus colaboradores precisam ter autonomia. Não, acabou, se você quer participar, quer ser competitivo nesse mundo, não dá mais por aquela coisa assim, vou falar com o chefe e o chefe vai falar com o chefe do chefe. As pessoas precisam ter autonomia na ponta. Para ter autonomia na ponta, você precisa ter pessoas preparadas, tecnicamente preparadas, com competências técnicas e competências, os chamados soft skills, e precisa entender claramente qual é a estratégia e qual é o propósito. Porque daí ela entende como ela se insere nisso e como ela se insere nisso, como ela pode criar valor dentro dessa estratégia e, portanto, ao entender isso, ela se sente preparada para tomar a decisão. Isso passa por reduzir nível hierárquico? Sim, sem dúvida. Por isso que a gente fala de governança. Uhum. No fundo, passa por... é até legal, porque a gente não entrou nisso, né? Mas isso passa por redução de níveis hierárquicos, né? Porque você tem que ter pessoas mais maduras, mais autônomas, e precisa mais agilidade, né? Isso passa pelo no fundo é isso, o fim do departamentalismo, as visões departamentais, né? Hoje uma coisa que a gente vê muito quando a gente vai fazer transformação digital na empresa, tem uma em especial, que eu já estou trabalhando há algum tempo com eles, há mais de um ano, e a grande mudança que aconteceu foi isso, acabar com os departamentos. A gente, quando entrou lá, você tinha assim, vários departamentos que estavam batendo suas metas e tal, só que a empresa não ia. Por quê? Porque cada um cuidava do seu quadrado. Mas hoje, para você ser ágil e criar valor, você tem que pensar no processo. Por isso é que as startups criaram esse modelo de squads. O que é um squad? O squad ele é parecido com o time multifuncional de antigamente, que a gente já utilizava, algumas empresas utilizavam. Só que ele tem autonomia. Os nossos times multifuncionais dos anos 2000, dos anos 90, a gente ia para as reuniões, discutia lá tal, voltava, falava com o chefe falava com o diretor, e aí a gente voltava para a reunião. Ele era mais para um projeto específico, ele não era constante, né? Você reunia aquele time, resolvia um problema e depois voltava cada um para o seu departamento. Isso. Agora os squads não, os squads eles têm uma ação contínua e eles têm autonomia, né? Então, você vê que a questão da execução, que a gente fala, é o grande desafio, né? E é onde está a transformação. Acho que a tua pergunta ajuda a gente a entender por que não é só tecnologia, né? Sim. Porque muda tudo isso que a gente está falando. Mas assim, eu tenho duas perguntas em uma, né? Nessa linha que você falou, Sérgio, e aí que ela tem uma raiz, né, muito anterior à questão digital, que é mudar a cultura, dar autonomia para as pessoas, enfim, o que a gente falou, é cultura organizacional, estratégia de empresa, né, antes de mais nada. E a gente sabe que o processo de planejamento estratégico nem sempre é uma coisa rápida, objetiva. E a gente vê muitas vezes isso até gerando resistência nas empresas, né? De pegar e implementar. Não estou nem agora tem no anterior, né? Até a execução com certeza, mas até a estratégia mesmo. Às vezes as empresas resistem, né? Não, isso aqui vai me consumir tempo. Fica teórico, né? Assim, acho que Fica a teórico. gente conversando com o pessoal no meio agrícola, empresários, o pessoal às vezes enxerga estratégia como algo teórico. Filosófico, né? Uma coisa que de repente não vai fazer muita diferença no resultado imediato. Então acaba entrando nessa coisa assim meio
volátil, né, e que não agrega valor, em princípio, para aquele executivo, para aquele gestor de empresa, porque ele não vê isso vindo para o resultado, né, na prática. Isso acontece muito, né? Então já tem esse aspecto, e aí quando você fala então de ir um pouco além, falando, precisa dar autonomia para as pessoas, para fazerem as mudanças. Bom, isso tudo a gente tem um desafio aí, que é convencer as empresas a irem para esse caminho, né? Então tem esse ponto. E aí o meu ponto seria mais objetivo, bom, que metodologia, que modelo de trabalho existe para movimentar as pessoas das empresas nesse sentido, para convencer os executivos a pensarem e irem nessa linha? Isso é a primeira pergunta. A segunda que eu emendaria é que hoje também, até meio, aí falando de startup, de novas tendências, tem também aqui né, atualmente uma tendência e que as pessoas usam errado às vezes, né? É muito comum falar, não, hoje em dia não tem mais espaço de fazer planejamento de longo prazo, a gente vai fazendo e acontece, quer dizer, a gente vai, põe para testar, roda e é melhor do que ficar planejando muito. Então esses dois grandes desafios como hoje, é que equilibra, como é que a gente equilibra? Esse é o ponto. Foi meio longa a pergunta, mas é... Bom, primeiro vamos dividir isso daí. Primeiro é o seguinte, fazer a primeira pergunta era sobre como é que eu faço virar a chave, da estratégia teórica para ela vir para a prática. Para entender que tem valor isso daí. Eu acho que a primeira coisa é endereçar, é identificar que algumas dores que ele está sofrendo têm origem na falta de uma estratégia clara. Dores típicas. Cada um na empresa vai para um lado. Né? Meus diretores não estão alinhados. Poxa, a gente... tudo que a área comercial quer é preço. Né? Se você está com o seu produto, né, depende só de preço para vender, é sinal que não está posicionado. Né? Então, tem uma estratégia. Então, acho que a primeira coisa, e eu acho que esse é o trabalho nosso, é demonstrar que as dores, a origem das dores dele tem a ver com um planejamento, uma falta de planejamento e sobretudo na parte mercadológica. Porque às vezes o cara se planeja muito bem na área industrial, né? Às vezes até na área financeira, mas na área comercial falta isso daí. Isso tem a ver com o que a gente está fazendo, né, Marco? Assim, que as empresas começam focando só no que é operação. E chega um ponto que ela tem que olhar um pouco mais para a estratégia, estruturar uma equipe de marketing, uma equipe de suporte para dar vazão para o crescimento. Né? Exatamente. Para a operação funcionar. Né? Faz parte da operação. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. Sobre metodologia, depois que você convence isso, eu acho que é um pouco do que eu falei, né? Primeiro, tem que ser rápido. A gente faz planejamento estratégico, dependendo do cliente, em 12 semanas. No máximo, entre o início e o desdobramento. Envolvendo o time, né? Envolvendo o time. Quer dizer, aliás, a construção do planejamento estratégico dá para fazer em 6 semanas. Né? Envolver o time, né? Todo o time, né, necessário, leva 12 semanas. Até 12 semanas. Dá para fazer em 8. Mas assim, entre 1 mês e 3 meses você consegue contaminar e engajar as pessoas, alinhar o teu pessoal, os teus colaboradores no processo estratégico. Então a gente precisa ser rápido. A segunda coisa que eu noto muito, e eu acho que isso no agro, eu também percebo isso, é falar assim, bom, e acontece mesmo, não, vai vir alguém muito teórico, vai vir com um modelo estruturado, ele vem aqui, vai construir um documento, uma recomendação e eu tenho que fazer acontecer. Eu cliente, eu e minha turma. Eu acho que esse modelo não funciona. Eu acho que funciona o modelo que eu estava comentando, onde você constrói o documento de forma conjunta com o cliente. Na verdade, a metodologia ela serve como facilitador para pegar o conhecimento do cliente, a inteligência do cliente e organizar aquilo de forma que saia na estratégia. Acho que é isso que a metodologia deve fazer. Você ganha tempo, você ganha velocidade, você ganha engajamento e facilidade de execução, porque não é um planejamento da consultoria XY, é o nosso planejamento. E aí qual que era a terceira pergunta? Essa onda hoje que não tem que planejar muito, vamos fazendo e a coisa acontece. Então, isso é um sofisma, né? É verdade, você tem que pivotar, né? Pivotar
bastante rapidamente. Mas a pivotagem você faz porque você tem um objetivo. Então, assim, o que você faz rapidamente? Né? É o ajuste, é a mudança. Né? Então, você estabelecer pelo teu plano aonde você quer chegar, o teu posicionamento, quem você quer atender, qual o valor você vai criar, como você vai criar esse valor, quem são os stakeholders envolvidos, porque hoje você não pode pensar só no teu consumidor, no seu intermediário, você tem outras forças que são fundamentais no processo. Né? Ok, você definiu isso, tá ok. Pô, mudou alguma coisa, você vai lá e ajusta, você pivota, mas você tem que ter um alinhamento, porque se você não tiver um alinhamento, ainda mais considerando que hoje todo mundo tem que tomar decisão para ter agilidade, vira uma bagunça. Né? Então isso é um sofisma, é uma desculpa, né? E não é assim que funciona. As startups, que são um grande modelo, né? Elas fazem planejamento, para fazer aquela apresentação de 15 minutos, elas ficam meses, né? Trabalhando, Claro. para construir o quê? Aquele pitch de 5 minutos, né? Que é resultante de uma abordagem estratégica, da identificação de uma dor e de como eu vou solucionar essa dor, e qual o tamanho desse mercado e qual o potencial de ganho. Né? Sim. Então dá a impressão que não, mas justamente para você reduzir isso em 6 slides, Dá trabalho. muito trabalho de planejamento antes.